permanece assim, glorificando ao Senhor, bendizendo ao Senhor, dando glórias ao seu santo nome. Aleluia! Eu só não vou dizer que poderíamos ir para casa, porque Deus ainda tem algo a dizer para nós. Aleluia! Evangelho de Mateus, capítulo 16 e capítulo 17. Primeiramente, abro no capítulo 16. Depois do 17. Aleluia. Glória a Deus. Agradeço a Deus pelo convite do pastor Ricardo para estar aqui essa noite, compartilhando a palavra de Deus com todos vós. Quem achou o Evangelho de Mateus, capítulo 17, diz um amém bem forte. Agora, marca aí com um dedão, aquele dedão abençoado seu, e abre João, capítulo 18. Apenas fazer uma adição à mensagem dessa noite. João 18. (18, 4 em diante). Depois voltaremos para Mateus 17 e iremos uma parte do 16. João 18, 4 em diante. Quem achou do amém abençoado? Amém. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhe: a quem buscais? Responderam-lhe a Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. E tornou-lhes, pois, a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir a estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Voltem a Mateus capítulo 17. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e João, seu irmão, e conduziu em particular ao alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos ou 3 tendas, uma para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu amado filho, em que me comprazo, escutai-o. Mateus 16, 13. E chegando Jesus à parte de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizeis os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros o Elias, outros o Jeremias, outros profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Versículo 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas das coisas dos anciões e depois dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, Jesus, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Amém? Fique aberto aí essa leitura em Mateus 16, 17. Agora repita comigo: Pedro, homem natural. Pedro, homem espiritual. Pedro,
o que eu quero dizer. Se nós pegarmos as cartas de Paulo, Romanos, 1 Coríntios e 2 Coríntios, Paulo traz uma doutrina chamada homem natural, homem espiritual e homem carnal, dizendo o seguinte, em resumo, em síntese: homem natural é todo aquele que uma vez nasceu, respirou, saiu da maternidade. Ele é um homem natural em relação a Deus, no qual ainda não conhece as coisas de Deus, e ele vai viver uma vida em relação a Deus como um homem natural, porque não conhece as coisas de Deus, e não conhece as coisas de Deus porque Deus ainda não revelou. E o homem espiritual é o contrário disso, é aquele no qual Deus o revelou, é aquele que teve a regeneração da vida, é aquele que recebeu um novo nascimento, aquele que o Pai o chamou, aquele que o Pai o elegeu, é aquele no qual a graça foi derramada em seu coração. Ele aceitou o absurdo dessa graça, agora ele compreende as coisas do céu. Esse é o homem espiritual. O homem carnal, ele é a antítese disso, porque o homem carnal conhece as coisas de Deus. O homem carnal recebeu a revelação do Pai na vida dele. O homem carnal teve a regeneração da vida. O homem carnal teve a experiência de Deus. Porém, todavia, ele trabalha ao contrário das coisas que são de Deus. E Pedro, ele viveu isso na sua vida, porque Pedro é a nossa representação. Aquele monte maravilhoso que hoje Jesus chamou a parte, Pedro, Tiago e João, e disse: vamos subir comigo ao monte. E chegou lá, começaram a orar, a cantar, quem sabe, e diz a palavra que a glória excelsa habitou naquele lugar. Os céus se abriram. Pedro olhou e viu Moisés, Elias conversando com Jesus, não com essa carne, mas transfigurado. Marcos inclusive vai dizer que a sua veste nenhum lavandeiro da terra poderia deixar branca, resplandecente, qual como estavam as vestes de Jesus. E diz que eles conversavam sobre um assunto. Moisés, Elias e Jesus, o assunto que eles conversavam era como que seria a morte de Jesus em Jerusalém. Aí Pedro, Mateus vai dizer que ele toma a palavra. Ele diz: escuta aqui, me dá licença, posso dar uma sugestão nessa conversa toda maravilhosa? Que tal se nós fizéssemos aqui 3 tendas, uma para ti, Jesus, uma para Moisés e outra para Elias, porque nós já estamos aqui. É maravilhoso. Homem natural é aquele que quer transformar as coisas do céu em coisas terrenas. Homem natural quer pegar as coisas que são de Deus e quer transformar nas coisas que são da terra. Homem natural não discerne as coisas do Espírito, conforme diz Paulo. O homem natural quer ver Deus em glória esplêndida, sabendo que haverá uma cruz para que a igreja se inaugura, e quer transformar, adiantar o processo e transformar um monte em uma romaria, entenda, para que seja habitado por homens. Só que a palavra de Deus diz que o Senhor falou que os céus dos céus não poderiam me conter. Todavia, eu não habito em templos feitos em mãos de homem, mas eu habito no coração daquele que discerne as coisas do Espírito. Portanto, a identificação do homem natural não é difícil. A identificação do homem natural é quando ele pega as coisas de Deus e quer transformar em coisas do homem. O homem natural vê a glória. O homem natural tem experiência com Deus ainda. O homem natural pode ter milagre em sua vida. O homem natural pode ver acontecer milagre através dele. Mas os milagres não faz homens espirituais, porque homens espirituais não é por conta própria, é só aquele do qual o Pai o revela. Portanto, milagres, céus abertos, eu posso ver um Jesus glorificado, não é o atestamento que eu sou um homem espiritual. Quando eu pego as coisas que são de Deus e transformo nas coisas desse mundo, quando eu quero pegar aquilo que pertence ao céu e coloco na terra, quando eu me esqueço que eu não pertenço a esse mundo, que pertence a uma outra glória, a uma outra dimensão, mas quero viver nesse mundo como se só houvesse esse mundo, eu sou um homem natural. Posso estar participando
participando das coisas de Deus, vendo os céus abertos, mas eu ainda não tive a revelação de Deus na minha vida. O homem natural, ele vê essas coisas todas acontecer. O homem natural, ele transforma igreja com I maiúsculo em igreja com I minúsculo. O homem natural diz: Deus tem um endereço. O homem natural diz: Deus só pode operar milagre aqui. O homem espiritual diz: não, Deus opera milagre naqueles que crê e habitado por Ele. Aleluia, louvado seja o Senhor. Depois, eu fiz uma leitura cronologicamente, espiritualmente inversa, se é que isso é possível. Por quê? Porque Pedro tem uma chamada confissão das confissões pelo próprio Jesus. Jesus chama eles para um campo próximo a esse monte da transfiguração, onde todo o contexto aconteceu, que não poderia estar separado. Ele diz: escuta aqui, o que é que dizem por aí que eu sou? Uns disseram: tu és Elias, outros dizem que tu és Moisés, outros dizem que tu és o João, aquele que batizava, outros dizem que tu és possivelmente algum dos profetas, que tu tens um morango lá, tu és alguma coisa, dizem isso. Aí Pedro dá um pulo na frente, Pedro toma novamente a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Homem espiritual que Pedro se tornou aqui, ele faz uma inversão das coisas do céu e das coisas da terra. Porque Pedro, ainda que tivesse visto a glória excelsa de Deus, de Jesus, resplandecente em glória, não em carne, todavia não reconhece isso como algo espiritual e quer transformar nas coisas da terra. Agora Pedro tem uma revelação que extraordinária. Ele vê um homem de suores, ele vê um homem que tem sede, ele vê um homem que tem fome, ele vê um homem que tem a sua pele enrugada pela contingência da exposição do sol, ele vê um homem de fala comum, numa cultura extremamente monoteísta, isolatista, e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus olha para ele e diz: Pedro, não foi a carne, não foi algo natural que você foi revelado, mas foi pelo meu Deus, porque isso só pode dizer se vir do céu para ser um homem espiritual. Aleluia. Ou seja, enquanto o homem natural pega as coisas do céu e quer transformar na terra, o homem espiritual, as coisas da terra, ele discerne e sabe aquilo que é de Deus e aquilo que não pertence a Deus. O homem espiritual discerne as coisas do Espírito e por ela eles são discernidos, conforme diz Paulo a Coríntios. Para nós é muito fácil. Nós temos todo o conceito histórico, nós temos o Cristo glorificado em Apocalipse, nós temos as experiências espirituais congregacionais, mas para Pedro, ele dá um salto e dizer que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Em sua época, para um homem comum, um blasfemo, poderíamos assim dizer, só é possível se Deus revelar. Meu irmão, homem espiritual vem do céu, não vem da terra. Homem espiritual é aquele no qual Deus revela, não é por mérito próprio, não é por esforço próprio, não é buscando conhecimento, não é ajustando o intelecto. Homens espirituais, só Deus revela, só Deus faz, só Deus transforma. Ninguém tem o poder de se transformar em um homem espiritual. Ninguém se faz homens espirituais a não ser aquele que o Pai nos revelou. Eu posso ser o que for, eu posso achar o que eu acho, eu posso pensar o que eu penso, eu posso discernir, interpretar o que eu quero, eu posso buscar todas as formas de conhecimento filosóficos, de busca nessa vida teológica, mas isso não é atestado de homens espirituais. Homens espirituais é
só o Pai que revela, é só o Pai que sabe quem é. Aleluia. Só Deus. É por isso que foi lindo aqui. Os eleitos pela graça de Jesus Cristo, no qual Deus nos fez e Deus nos entregou. Eu sou eleito pela graça de Jesus. Eu sou um homem espiritual, porque Deus assim quis fazer em minha vida. Para isso, eu não preciso ver glória. Para isso, eu não preciso ver o céu aberto. Para isso, eu não preciso ver um Cristo já glorificado, ainda com Moisés e Elias conversando com ele. Para isso, eu não preciso estar no monte transfigurado, arrebatado, ou seja o que for. Para isso, eu tenho que carregar confissões no meu coração de que Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, que me elegeu antes da fundação do mundo. E isso é só para que o Pai revela. Aí Pedro, como homem carnal, segundo a doutrina de Paulo, vem depois do espiritual. Como homem carnal, segundo a doutrina de Paulo, é aquele que já teve a revelação de Deus do Espírito na vida dele, mas tenta trabalhar o contrário disso. A sequência verdadeira. Porque logo em seguida, ao pé daquele monte, Jesus começa a dizer o seguinte: olha aqui, Pedro já identificou que eu sou Cristo, Filho de Deus. Olha aqui, é nisso que eu vá para Jerusalém, é nisso que eu sofro nas mãos dos anciãos, dos escribas fariseus, é nisso que eu sou cuspido na cara, é nisso que eu sofra, é nisso que eu seja crucificado, morto, mas ressuscite no terceiro dia. Aí Pedro toma a palavra novamente. Só que agora ele chama Jesus com um campo. O homem carnal, ele trabalha ao contrário das coisas que são do Espírito. E diz Jesus: que conversa besta é essa? Para com isso. Que conversa é essa de cruz? Eu já disse que tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, não disse? Esse homem disse que foi Deus que me revelou. Pare com essa conversa. Tenha piedade de ti mesmo. Aí Jesus diz agora, que tinha acabado de dizer que sobre ele a igreja seria identificada: arreda-te de mim, Satanás, porque não conhece as coisas que são de Deus. O homem carnal não discerne, não compreende, não entende as coisas que são do céu, trabalha contra elas, porque não tem discernimento do Espírito, porque querem satisfazer o desejo do mundo e dessa terra, ao seu bel prazer, ao seu próprio conhecimento. E antes disso, quando Jesus falou para Pedro: tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Aí vem a igreja romana e diz: Pedro é o primeiro papa, porque sobre ele está a igreja edificada. Aí vem a reforma, tenta melhorar, mas piora, dizendo: não, é uma variação do aramaico entre Pedro, pedra, fagulha de pedra, no qual pedra é só Jesus que é pedra, e Pedro não é pedra. Pedro é pedrinha. Então uma locução interlocutiva entre Jesus e Pedro, entre Pedro e pedrinha. Aí piorou, porque quando traz para aramaico original a coisa é tudo. Mas Pedro, como um homem espiritual, Jesus estava dizendo assim para ele: Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Tu tiveste uma revelação espiritual de Deus em sua vida. Com isso Jesus disse que a igreja de Deus é edificada em homens espirituais, que a igreja de Deus existe dentro de pessoas espirituais, que a igreja de Deus não é templo, que a igreja de Deus não é localização, que a igreja de Deus não é cadeira, não é hora marcada. Igreja de Deus sou eu, homem espiritual, no qual a igreja está edificada, porque a igreja é gente cheia de Deus e não templo cheia de gente.
Agora, aqui eu fiz só uma introdução. Eu vou começar a mensagem agora. Eu falei isso para mostrar o contexto que eu quero dizer nessa noite. Como palavra de Deus que já começou a falar aqui hoje. Tem uma conclusão igual nas passagens que nós lemos, pelo menos 3 delas. As 6 semelhanças no qual Pedro tomou a palavra ou fez alguma ação. A semelhança pessoal é uma só, sabe qual? Por 3 ocasiões Pedro tentou impedir o Calvário de Jesus. Eu entendo que o maior propósito de Deus na terra, segundo a palavra do Evangelho, foi a crucificação e ressurreição de Cristo, porque é um propósito fundado antes que o mundo existisse. Antes que houvesse luz, houve cruz, porque o Cordeiro fora morto antes que o mundo existisse. E Pedro tentou impedir o maior propósito de Deus na vida dos homens. Por 3 ocasiões, o único que fizera isso. A primeira ocasião, no amor da transfiguração, ele tenta impedir o propósito de Deus se cumprir na vida dele por argumentação. Sabe o que é isso? Moisés e Elias, Jesus, a representação, se eu fosse um dispensacionalista, a representação da lei, a representação dos profetas, e eu vou além, o meu Salvador no meio, Pedro, Tiago e João como uma igreja representada. Ele se avança, escute aqui, posso ter a palavra? Que conversa é essa de morte em Jerusalém? Vamos já montar aqui as tendas. Homens que tentam impedir o propósito de Deus na vida, achando que a tua palavra é maior do que a palavra de Deus. E não é. A minha Bíblia ensina que a última palavra vem do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ainda que eu argumente, ainda que eu tente, a minha palavra não vale de nada na presença do Todo-Poderoso, daquele que tem propósito em minha vida e há de se cumprir em nome de Jesus. Aí, essa conversa toda, evangelista França, que nós temos todo dia quase. Jesus olha para filho, como se é bobinha, tua palavra não vale nada. O que vale é a minha, não te mandei eu, diz o Senhor. O que vale é a palavra de Deus como propósito na sua vida. Não tente argumentar, não perca tempo argumentando, não ache que as suas próprias ideias são maiores do que a vontade de Deus na vida. Não acha que as coisas da terra que você quer fazer são maiores do que as coisas do céu, porque não são. Aí Pedro pega, ferros, nega, mas ama. Ama. E como ele ama. Ele, agora como homem, faz declarações gloriosas. E chama Jesus para um canto. Que conversa é essa de cruz, sabe? Que história é essa de Calvário? Tu és Deus. São homens que querem a glória sem Calvário. Ele tinha acabado de revelar que Cristo é o Filho do Deus vivo, que era a encarnação do Verbo, o que haveria de vir, o Cordeiro que fora morto antes da fundação do mundo. E quando ele faz a declaração, ele faz um compêndio entre o antes, o era e o após. O que ele falou aqui não foi pouca coisa. E diz: Jesus, está tudo certo, cumprido, realizado. Vai para o Calvário, eu quero a glória agora. São homens que tentam impedir o propósito de Deus na vida, querendo glória, querendo bênção, querendo as coisas de Deus, sem antes cumprir a cruz de Cristo na sua vida. E Jesus falou: aquele que quer me seguir, tome a tua cruz e siga-me. Todos os dias tendo a morte do próprio eu. Meu irmão, eu nunca vi algodão cair do céu. Alguém que já viu?
diz, mas caiu no deserto. Não tem glória sem Calvário. Deus não faz atalho. E o que Jesus, interessante é mais isso, porque a repreensão de Pedro é a mesma do diabo lá no monte da tentação dos 40 dias. Arreda-te de mim. É o mesmo espírito maligno que quer oferecer a Jesus glória do mundo. E Jesus não tem glória. O Filho não é glorificado se não passar pelo Calvário. Não impeça o propósito de Deus na sua vida. Não chame de diabo aquilo que Deus quer te dar como experiência. A glória só vem depois do Calvário. A ressurreição só vem depois da morte. Para um governador houve uma prisão. Para uma nova terra houve um deserto. Não impeça os propósitos de Deus na sua vida, querendo pegar atalho para as bênçãos de Deus, porque Deus assim não faz. Aleluia. Aí Pedro pega, nega, ama. Aleluia. Ele tenta impedir novamente o Calvário. É por isso que eu li lá no jardim maravilhoso da prisão de Cristo. Poderia ler para outros textos, como João, que faz a ordenação da inversão que eu fiz. Ele agora está armado. Agora ele corta a orelha de soldado. Agora ele diz que tem cabra macho. Agora ele diz: não, o meu Senhor vocês não levam. Enquanto eu viver, só se me matarem. Aí Jesus pega a orelha do coitado, coloca no lugar. Ele diz: meu filho, você ainda não entendeu. Não discerne as coisas que são do céu. É isso que o Filho do Homem padeça, para que você tenha vida. E Pedro, ele tenta impedir os propósitos de Deus na vida pela sua própria força. É aquele que anda armado, é aquele que usa o próprio punho, tenta impedir aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Não impeça os propósitos de Deus na sua vida com as suas próprias forças. E quando eu olho isso, eu me vejo todinho. Só que eu não usei a espada, eu uso oração. Isso quer ser uma oração hipócrita, dizendo: Deus, eu sou traumatizado por serviço de pastor. Todos são, a maioria que conheço. Por que será? Aí, a minha oração da adolescência e juventude até os 25 anos, Deus, eu não quero ser obreiro nunca. Eu orava, vocês acreditam nisso não? Eu vou tocar guitarra, rock e de calçadinhos na igreja de camiseta. Assim ninguém me vê, ninguém me enxerga. Porque eu sou da Assembleia de Deus. Aí, Deus usa um mais doido que eu, que me chama: então você vai ser obreiro. Eu disse: bom, eu aprendi que você pode dizer não, pelo menos tem temor de Deus. Aí eu orava: Deus, então, tudo bem, eu sou obreiro lá, ajudando no serviço da igreja, mas não quero ser presbítero nunca. Eu orei essa oração. Deus é testemunho. Aí Jesus, não sei porquê até hoje, levou o presbitério a tudo. Eu falei: agora eu estou lascado. O que eu vou orar agora? Eu falei: Deus, esse negócio de sair por aí ensinando e pregando não é comigo, é conversa fiada. Olha aí. Aí o mês de junho inteiro, é pelo menos 2 ou 3 vezes na semana, o mês inteiro. Eu falei: Deus, tá bom, para por aqui. Semana passada eu estava vivendo uma ausência de alma tão grande, dizendo: Deus, será que faz sentido tudo isso? Não faz. E Deus disse: faz. Eu falei: tudo bem, então que o Senhor nunca me deixa de ter uma palavra para dar ao teu povo. Aí, não sei porque até hoje fui levado ao ministério. Agora a minha oração é única: eu não quero ser pastor. É só trocar credencial. Meu irmão, não lute com as suas próprias forças contra o propósito de Deus na sua vida. Não impeça, não prorrogue, não postergue aquilo que Deus tem para você. Não lute contrário, não seja homem carnal, não faça as coisas contrárias que são de Deus. Se jogue nesse vento, deixa-se cumprir a sua vida em nome de Jesus.
Senhor, que eu estou apaixonado. E Pedro nunca mais voltou a ser um homem carnal. Pedro nunca mais se tornou um homem natural, porque ele entendeu as coisas que são do céu, o propósito da cruz, que ele ainda não tinha entendido. Aí, Paulo, que nunca negou, mas amou, em Atos capítulo 16 ele vai dizer o seguinte: eu tentei demais. O que eu mais fiz, no texto grego, a empregação da força, do empenho que eu tenho para tentar ir para Bitínia, pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho não era negociado. E se eu não tentei demais ir para Bitínia, anunciar o Evangelho, mas o Espírito do Senhor não me permitiu. E ele tem uma visão à noite, dizendo a alguém: passa a Macedônia e venha nos ajudar. Aí Paulo abandona Bitínia e vai para Filipe, lá na igreja de Filipenses, porque ouviu a voz do Senhor, porque discernia as coisas do Espírito. Filipenses, vem Efésios, vem Gálatas, vem Corinto, não necessariamente nessa ordem. Aí lá na carta de 1 Pedro vai dizer o seguinte: Pedro, aos santos e amados que estão em Bitínia, que eu evangelizei. Meu irmão, aquilo que Deus tem para você é para você. Aquilo que é teu como propósito de Deus na sua vida será seu. Não tente forçar. Você já viu que não dá certo. Você tenta não dar certo com a tua força, com o teu argumento. Não dá. Não dá. Porque não são as coisas do céu. Peça discernimento de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Aquele que tenta ganhar Deus no argumento, achando que a tua palavra é maior do que a dele, ainda bem. Nesse caso, Jesus só ignora, finge de novo. Ele nem fala nada. Mas aquele que tenta ser um homem carnal, trabalhando contra os propósitos de Deus na vida, a repreensão tem que vir dele. Eu repreendo em nome de Jesus. Aquele que tenta com as próprias forças, ele diz: guarda a tua espada e restaura tudo novamente. O estrago que você fez. Nessa noite, desde o começo do culto, a palavra foi essa: não impeça os propósitos de Deus na sua vida. Não faça tal coisa. Não seja um homem natural, não seja um homem carnal, mas discerne as coisas que são do Espírito, e delas seja discernido, diz o Senhor do deserto dessa noite. Aleluia. Vamos dar as mãos uns aos outros. Aleluia. Esse louvor gostoso, abençoado, que eu vi nessa noite, bênção. As coisas de Deus são de Deus, acontece. Antigamente aqui não tinha nada. O alemão teclado ali, o time ninguém tocava. Mas hoje tem um louvor que eu senti o toque de Deus. Olha esse louvor, vem aqui em nome de Jesus. Nós vamos orar. Eu não tenho costume de chamar para a frente porque a palavra atinge o coração. Mas se você sentir de vir enquanto louvamos e cantamos, fique à vontade. Aleluia. Fique à vontade. Discerne as coisas que são do Espírito nessa noite, e delas seja discernido, diz o Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Seu irmão, não vai dar certo se você tentar. Deixa Deus fazer por você. Guarde espada, guarde força, que para os céus não vale nada. A tua eloquência para Deus não significa nada. A palavra vem dele, só dele, e os propósitos deles não hão de ser impedidos, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor. Quem é dos homens para argumentar contra o Deus Todo-Poderoso? Porventura não foi Ele que criou o céu, a terra e tudo que nela habita? Se entregue aos propósitos de Deus nessa noite, em nome
se coloca em depressão, joga na mão dele nessa noite. Seja o Senhor, bendito seja o Senhor. O céu da canuce andarabachai. Tem que passar, pode ser difícil, mas tem que passar. O Neo Buking chegar, tem que passar.
Ayenda mondas. Oyene mandas. Queria saber se tem alguém que não é evangélico, que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Queria que você desse um sinal com a mão, se há alguém que não entregou a sua vida para Jesus. Se há alguém que não entregou a sua vida para Jesus, eu queria que você desse um sinal com a sua mão. Todos são. A senhora aqui, Deus. Você também? Há mais alguém que nunca entregou a sua vida para Jesus, que não é evangélico? Os demais todos são. Eu quero fazer um convite especial para vocês. A Bíblia diz que com o coração a gente crê e com a boca a gente confessa que Jesus é o nosso Salvador. Eu quero convidar vocês, se vocês querem confessar essa fé, eu quero que vocês saiam do seu lugar e venham aqui que eu vou orar por vocês. Aleluia. Você talvez está afastado do caminho do Senhor e quer voltar para os caminhos de Deus, quer ser um homem espiritual, uma mulher espiritual. Sai do seu lugar, vem aqui em nome de Jesus. Viver uma vida diferente. Essa vida, eu que vocês olham para mim aqui, ela não é diferente na forma dos processos que temos que passar. Ela é difícil também. Só que tem uma coisa: o Senhor sempre nos dá graça, o Senhor sempre nos dá força, o Senhor sempre está nos consolando, nos aperfeiçoando. E vocês estão aqui para ouvir essa palavra e saber que Jesus ama vocês, que vocês são eleitos e escolhidos do Senhor, porque Ele tem uma obra na vida de vocês. Antes de você vir aqui, enquanto a gente louvava a Deus na minha vida, Deus me mostrava a sua vida. Como que é seu nome? Daniel, Deus tem uma obra muito linda na sua vida. Muitos foram livramentos que Deus já te deu. Deus tem te guardado até aqui. E Ele te trouxe aqui hoje para marcar a sua vida, para mudar a sua história. Sabe por que hoje Deus te dá uma nova graça? Hoje você recebe algo do céu, a qual você nunca recebeu. É o Espírito Santo de Deus que passa a habitar dentro de você a partir de hoje. E tu será uma nova pessoa em Cristo Jesus. Nós abençoamos essas vidas, Senhor, meu Pai, a qual nessa noite abre o seu coração, através dessa palavra que foi tocante, Senhor, meu Deus, que tocou nessas vidas, meu Pai eterno. Senhor, que o teu Espírito venha selar com a promessa, que nessa noite o Senhor venha marcar essas vidas, e que todo jugo seja despedaçado, que toda prisão seja aberta, que todo mal seja repreendido, e que a partir de hoje, Senhor, eles sintam uma paz dentro deles, que eles sintam, Senhor, o amor do teu Espírito Santo, a consolação do Senhor, através do teu Espírito na vida deles, que o Senhor os guarde no caminho de vida, e seja sempre com eles, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aplauda mais uma vez e diga amém. Graças a Deus. Não tira o volume não, deixa assim.
em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Estenda a mão e diga: Senhor Deus, abençoe o pastor Fabiano e a sua família. Que sempre o Senhor os dê graça e os conserve, usando a cada dia mais e cumprir o seu propósito na vida dele e da sua família, em nome de Jesus. Diga amém. Todos os irmãos aqui, Deus abençoe a vida de vocês, viu? Estenda a mãozinha. Que a graça, a paz do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do doce Espírito Santo de Deus, e que nós sejamos homens espirituais, não só hoje, mas para todos sempre. Que toda a igreja, como um coral bem lindo, diga bem forte: amém. Aplauda a Deus.